Dag Fien. Dus Caroline. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè? Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Je transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bom dia! Está começando mais uma edição do podcast Direito Digital em Foco. Hoje vamos conversar sobre a proteção de dados pessoais e a importância da LGPD no nosso dia a dia. Para conversar sobre esse tema, recebemos a doutora Rafaela Pelião. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Cristina. É sempre um prazer falar sobre esse tema tão relevante. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, doutora Rafaela, em nome da equipe, né, pela sua disponibilidade de nos atendermos, né? Então vamos fazer nossa conversa pelo um tema muito importante, né? Que é o tema do LGPD. Sim. Gostaria de saber, para mim, para o público que está assistindo nesse momento, por que essa lei foi criada? Certo. A famosa LGPD, ela surgiu por conta do avanço da tecnologia. Então, a gente vê aí depois da Revolução Industrial um avanço da tecnologia em si, agora a gente vê a era digital muito em foco, né? E com o crescimento do avanço, com o crescimento da tecnologia, as pessoas passaram a perceber o valor econômico dos seus dados. Então, a lei foi criada para proteger os dados pessoais. Ela começou lá na União Europeia, por conta de uma situação que o Facebook se envolveu, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses casos, e o Brasil se espelhou nessa lei e criou a sua. Em 2018, ela foi criada aqui no Brasil, em 2020 entrou em vigor, e desde 2021 a gente já vê a lei sendo aplicada e cobrada pelos órgãos fiscalizadores. O que é muito comum é que as pessoas acreditam que dado pessoal é apenas CPF e RG. Isso está correto? Também, mas não só. As pessoas pensam que dado pessoal é só aquilo que elas têm de sigiloso, mas na verdade, dado pessoal é todo dado que permite identificar uma pessoa. E eles são divididos entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais, então, são nome completo, CPF, RG, endereço. Eu gosto muito de um caso que, numa cidade do interior, foi veiculada uma foto de um carro muito específico, um carro pintado sob medida, que tinha uma placa, e aí apareceu a foto do carro e da placa. E era uma notícia, uma fofoca, num jornal. E as pessoas puderam identificar, por conta daquele carro ser tão diferente, quem era essa pessoa. E essa pessoa processou o jornal porque o seu dado foi publicado, né? Sua informação foi publicizada sem autorização. E como aquele carro permitiu identificar quem era a pessoa, aquilo é um dado pessoal. Então, tudo que permitir identificar alguém é um dado pessoal. E os dados sensíveis são aqueles dados de filhos, menores de idade, dados da nossa carteira de saúde, dados médicos, né? Tudo que se tratar de dado sigiloso
é dado sensível. Acho que a gente pode dividir dessa maneira. Então, RG e CPF são dados pessoais, mas não são só eles. É sempre bom a gente ter em mente que dado pessoal é todo dado que me permite identificar alguém. Tá? Então é tão fácil assim, doutora? Uma foto gerada ou publicada numa rede social, ele pode ser considerado um dado pessoal? Pode sim, tanto a foto que a gente posta da gente, porque a gente pode permitir acesso à nossa informação, como uma foto que a gente publica de um terceiro. Então, tem que ter atenção para o que a gente publica e se tem autorização dessa pessoa. Aproveitando, doutora Rafaela, de que forma a publicação de fotos, vídeos ou compartilhamento de localização por uma pessoa pode se relacionar com proteção de dados previstos na lei LGPD? Como a gente falou, quando a gente publica uma foto nossa ou uma foto de alguém, a gente precisa, especialmente de alguém, ter autorização. Mas também as plataformas usam nossos dados para vender ou comercializar esses dados, né? É por isso que a lei surgiu, para proteger esses dados. Então, quando a gente publica, por exemplo, que está jantando num restaurante, marca o restaurante, marca a localização. A plataforma vai usando esses dados para entender nosso comportamento e, a partir daí, começa a nos oferecer propagandas daquilo. Não é incomum que a gente fale sobre um shampoo, abra uma rede social e veja um monte de propaganda de shampoo. Isso é porque as plataformas, as redes sociais, mas não só as redes sociais, isso a gente vê também no Google, usam nossos dados para nos oferecer produtos. É aquilo que a gente fala, quando a gente não está pagando, os nossos dados estão pagando. Então, a gente não paga para usar o Instagram, mas ele usa nossos dados através das empresas que patrocinam para nos oferecer produtos. Então, sim, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente alimenta essas redes sociais e quando a gente também posta fotos de terceiro para que a gente não use sem autorização a imagem de outro. Então, doutora Rafaela, está sendo muito interessante a nossa conversa. Está ficando bem esclarecedora, tanto para mim como para a nossa equipe e para o público que está nos assistindo. Como esses princípios ajudam a pensar sobre o compartilhamento de informações nas redes sociais? A gente tem que entender que a proteção de dados é uma teia. Então, a gente precisa que cada um faça o seu papel para que ele seja efetivo. Se eu me preocupo em não publicar dados, não transferir dados de terceiros sem autorização, eu preciso me relacionar com quem faz o mesmo. Senão, eu cuido e a ponta não cuida. Aí a gente vai ter um vazamento. Então, o que a gente tem que fazer enquanto cidadão? Entender que quando a gente acessa uma rede, a gente tem que buscar compreender quais são os nossos dados que vão ser utilizados e para que finalidade vão ser utilizados esses dados. Então, sair por aí clicando em aceito e que eu li os cookies não é suficiente. A gente precisa entender como é que esses dados estão sendo compartilhados. E quanto empresa, buscar implementar as leis gerais de proteção de dados, porque ela não evita que esses dados sejam vazados, ela não evita ataque hacker, mas ela auxilia e potencializa a segurança, porque todos estão envolvidos nesse ecossistema de segurança de dados. Então, a orientação é que a empresa implemente e que ela se relacione. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados chegou no Brasil porque a União Europeia começou a exigir que os países com quem ela se relacionava tivesse essa lei em vigor. Então, as empresas da União Europeia começaram a exigir das empresas que compravam ou vendiam que tivesse a implementação da LGPD. Como o Brasil tem grande relacionamento com a União Europeia, então entendeu-se que deveria implementar aqui também. E na prática, como isso acontece? A lei ela tem alguns princípios norteadores, porque quando a gente pensa em lei de proteção de dados, a gente pensa que, então, agora a gente não pode mais usar dado pessoal. Não, a gente pode usar dado pessoal, mas a gente tem que se atentar aos princípios que a lei traz. E são 10 na totalidade, mas a gente vai falar de 4 aqui. O primeiro princípio é a necessidade. Quando eu uso o dado de alguém, eu realmente preciso usar aquele dado? É a primeira pergunta que eu me faço. Eu falo mas sou eu, empresa, que uso o dado pessoal de alguém, tá? O segundo princípio é a finalidade. Se eu vou usar o teu dado, eu preciso explicar para que eu estou usando o teu dado. Por exemplo, se você precisa colocar o seu CPF para emissão de nota
fiscal, a finalidade é a emissão da nota fiscal. Eu não posso pegar o seu CPF e os seus dados para lhe oferecer propaganda, tá? O terceiro princípio é justamente que anda muito junto com a finalidade, que é a transparência. Eu estou deixando claro para o meu cliente, ou para o usuário final, ou para a pessoa que é a detentora dos dados pessoais, que o objetivo daquele dado é especificamente aquilo. Eu quero esse dado para isso e uso exatamente para isso. Justamente por uma questão de segurança. Porque a gente não vai impedir, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que os dados não sejam usados incorretamente. Mas com a boa-fé, as empresas que se adequam, a gente cria uma rede de proteção. E todo mundo passa a ter cuidados mínimos para que esses dados sejam, no mínimo, um pouco mais levados a sério. Porque hoje, se a gente vai numa dark web, a gente vê que os dados são comercializados. E a ideia é que, usando os princípios da lei, a gente consiga minimizar isso. E no cenário global, você tem algo para exemplificar para nós? É sempre bom trazer história, né? E essa história, ela não está tão confirmada, mas tem bastante indício, sim. Tinha no Afeganistão, teve por bastante tempo, forças norte-americanas e também forças da União Europeia, salvo engano. E quando essas forças saíram, especialmente as norte-americanas, elas eram alimentadas por afegãos. Eles é quem forneciam informações das pessoas do Talibã, o grupo extremista que era contra essas forças armadas. E o motivo pelo qual essas forças estavam no país, inclusive. Então, elas recebiam informações e a comunicação era por carta, às vezes por Facebook também. E o Ministério da União Europeia, o Ministério da Segurança da União Europeia, tinha uma relação de todos esses informantes, porque eles recebiam, de certa maneira, primeiro, proteção, enquanto essas forças estavam lá, e também algum auxílio ali por conta da realidade do país. Quando essas forças saíram, essa lista foi, sem querer, vazada, e quem vazou essa lista começou a comercializar pelo Facebook. E o que se fala é que o Talibã conseguiu adquirir essa lista e fez diversas execuções por conta disso. Então, a gente tem, primeiro, os dados que eram sigilosos vazados, e aí a gente tem a responsabilidade de quem vazou, seja ele com ou sem intenção, e depois a plataforma utilizada para comercializar esses dados, né? Então, até que ponto vai a responsabilidade da plataforma? A gente tem falado muito da importância de responsabilizar as plataformas pela veiculação de dados, mas é muito importante também que nós, usuários, saibamos com quem a gente está se relacionando. Então, onde é que, quando eu coloco que eu estou indo almoçar e marco aonde fui almoçar, vou tomar um sorvete, marco onde vou tomar esse sorvete, que eu estou alimentando essa rede. Então, tem que tomar esse cuidado, essa história mostra isso pra gente, que ainda que a gente tenha um pacto de segurança, quando o dado está na rede, ele não está seguro. Então, doutora, e na prática, a LGPD pegou? Essa é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? É uma lei nova, então ela ainda está sendo aplicada e sendo cobrada. A gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que agora é a agência que faz a regulação, mas não só, Ministério Público, PROCON, até os próprios tribunais fazem a fiscalização. E a gente já tem visto condenações. Ainda um pouco lento, a gente esperava que essa fiscalização fosse mais rápida, mas esse processo ele ainda é lento. As grandes empresas já implementaram, mas ainda estão adequando, e a gente vê que isso ainda não chegou numa totalidade. Só que a gente já tem condenações no Brasil. E a primeira condenação é da construtora Cyrela, uma construtora grande, que foi condenada porque um cliente comprou um apartamento e depois da compra começou a receber propagandas de arquitetos oferecendo seus serviços. E ele se questionou, mas poxa, comprei um apartamento, como estou recebendo informações de arquitetos? Ao questionar os arquitetos, soube que esses dados tinham sido, que a informação de compra tinha sido fornecida pela Cyrela. Então ele entrou com uma ação baseando-se na LGPD e recebeu uma indenização porque os seus dados foram usados de forma indevida. Lembra da finalidade, né? A finalidade dos dados era por conta da compra daquele imóvel. Mas a Cyrela pegou esses dados e comercializou
para esses arquitetos. E veja que esses dados podem ter sido comercializados, mesmo que a Cyrela tenha vendido ou não vendido, ela só tenha repassado, ainda assim ela tem responsabilidade pelo dado pessoal. Eu não posso alegar que, poxa, mas eu só passei o dado, eu não cobrei por isso. Não precisa necessariamente vender para infringir a lei e ser condenado a uma indenização. Tá? Então, te respondendo, a LGPD pegou? Eu responderia que ela está pegando. A gente não pode desacreditar da lei e nos é seguro conhecer da lei. Então, é muito importante que a gente busque empresas que já implementaram e que se preocupam com a lei. Então, doutora Rafaela, para encerrarmos, mais uma vez eu queria agradecer, né, sobre a nossa conversa, sua disponibilidade em nome da equipe. Obrigada também, foi um prazer estar com vocês. Encerramos mais um episódio do Direito Digital em Foco. Hoje vimos que a LGPD protege nossos dados pessoais e garante mais privacidade e segurança. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.